Thomas Pidcock, de onde vem, para que equipe corre, do que se alimenta? Hoje, no Globo Repórter. Bom, pessoal, não tem muitos atletas que eu me considero fã. Admiro muito o desempenho e as provas do Nino, do Absalom na época dele, mas um cara que eu realmente sou fã, assumido, é do Thomas Pidcock. E como eu acompanho bastante a carreira do cara e tive até a oportunidade de andar com ele lá no circuito do Campeonato Mundial de Bike no ano passado, lá na Áustria, resolvi vir aqui contar um pouco sobre ele e alguns resultados, falar sobre a última participação dele lá em Albstadt, que ele saiu da 100ª colocação para a 5ª, e também explicar o porquê que ele não vai estar nas Olimpíadas de Tóquio. Bom, pessoal, meu nome é Eric Bruschi, eu sou atleta profissional do time Specialized Racing BR e hoje a gente vai falar um pouco sobre o ciclista britânico de 22 anos, o Thomas Pidcock, que corre pelo time da Ineos. Para a gente passar aqui um breve resumo da carreira dele, segura aí, o cara é campeão mundial júnior de cyclocross e contrarrelógio, na sub-23, campeão mundial de mountain bike e de cyclocross, e na Elite, campeão mundial de e-bike e vice-campeão mundial de cyclocross. E como eu falei lá no início, eu tive a oportunidade de pedalar com ele lá na pista do Campeonato Mundial de Bike, em Leogang, e o cara é simplesmente fora da casinha. A gente estava andando na pista e a segurança que ele tem nas linhas, mesmo nas linhas mais difíceis da pista, era realmente impressionante. Eu lembro muito bem que a gente foi dar a primeira volta dele na pista, eu estava junto, e também era a minha primeira volta, então nós dois a gente estava aprendendo as linhas da pista e tinha um trecho de descida bem forte lá, que tinha várias raízes e que foi o trecho que a gente treinou várias vezes para estar bem alinhado no dia da corrida. Só que no dia da corrida choveu muito, então por mais que a gente treinou com a pista úmida, no dia da corrida a pista estava em condições extremas. Eu lembro que quando a gente chegou nesse ponto da pista, todos os atletas que estavam na frente estavam desviando daquela linha que a gente tinha praticado durante o dia, que era realmente a melhor linha para passar. Só que naquele momento da corrida, como era muito íngreme, cheio de raiz, naquelas condições ninguém estava passando por aquela linha. E o cara estava atrás de mim, chegou ali naquele momento, eu fui por onde estava todo mundo passando, e o cara chegou ali, ele estava atrás de mim e me ultrapassou, e ultrapassou mais uns 10 ciclistas só nessa passagem. O cara tem muita confiança na bike, uma tocada diferente mesmo na parte técnica. Um outro ponto que me marcou muito das nossas voltas lá em Leogang foi um trecho de off-camber, que a gente estava ali tentando fazer um pouco mais rápido, e o cara na minha frente entrou a milhão, assim, mas numa linha que ninguém estava passando, tomou um escorregão, ele bateu forte com o peito no chão, ficou sem ar, e eu parei ali para ajudar ele, logo veio o resto do pessoal da equipe, e cara, o cara bateu a lama e no dia seguinte já era a prova. E ele deu aquele show na prova, saindo na última volta, ele ainda estava com quase 1 minuto de desvantagem para o francês, que já tinha sido vice-campeão no ano anterior. E o cara foi lá, passou e ainda botou mais de meio minuto em cima do francês e venceu a prova de bike. Mas bora falar da prova desse final de semana, que é o que interessa, do show que ele deu. E eu quero começar aqui corrigindo uma informação que eu falei no último vídeo. Eu falei que ele saiu da 100ª colocação e chegou na 5ª colocação. Só que temos um detalhe que passou despercebido por mim e que eu quero corrigir aqui nesse vídeo. Ele não saiu da 100ª colocação. Na verdade, ele foi o 76º atleta a ser chamado para alinhar. Isso não tira nenhum mérito, o cara passou muita gente na prova. Mas essa diferença de numeração, ela se deve porque os 24 primeiros lugares são as 3 primeiras fileiras, que são as fileiras de 8 atletas, e as 3 primeiras fileiras são definidas pela ordem de chegada do short track. Então, a gente tem esse espaço em branco, ali do 24º até o 41º, porque são os 40 atletas que largam o short track, mas a gente tem os atletas que estão entre os 24 primeiros do ranking mundial e que às vezes acabam não se classificando. E aí, esses atletas ficam com os seus numerais a partir do 24º até o 41º. E daí por diante é distribuídas as plaquinhas em ordem numérica mesmo. Com essa correção feita, bora para a prova.
E logo no start loop foi onde que ele teve a maior diferença. Ele conseguiu ultrapassar 51 atletas, já completando o start loop na 25ª colocação, ficando só 33 segundos atrás da volta do Koretsky, que foi o atleta que venceu a prova. E agora na 25ª colocação e com a pista bem mais limpa, ele conseguiu emplacar as 2 voltas mais rápidas e chegando assim no grupo líder e entrando na verdade já na 3ª volta liderando a prova. Quando ele chega no grupo líder, a galera começa a acelerar, fazer a troca de ataques e ele sentiu realmente o ritmo, fazendo a 2ª volta mais devagar dele na prova, só perdendo para a penúltima volta, que foi aonde ele teve o pneu furado e teve que parar no ponto de apoio para encher. Só que a diferença entre essa volta que ele sentiu mais e a volta que ele teve que parar para encher o pneu é de apenas 5 segundos. Na volta que ele mais sentiu, ele fez 12,12 e na volta que ele furou o pneu, ele fez 12,17. Depois de parar no ponto de apoio, encher o pneu ali rapidinho e voltar para a prova, ele ainda conseguiu recuperar a posição em cima do Alan Hatterley e também do Anton Cooper, e assim ele fecha a prova na 5ª colocação. E essa prova foi absolutamente incrível e ela só se compara, na verdade em vários fatores, com a prova do Mathieu van der Poel lá em Nove Mesto em 2017, que foi a primeira vez que o Van der Poel correu a Copa do Mundo de mountain bike e não tinha muitos pontos na UCI. E aí ele larga na 90ª posição, e era realmente a 90ª, porque na época não tinha o short track para definir as colocações, então as plaquinhas eram essas mesmas. E não bastasse isso, logo na largada teve um tombo e o Van der Poel ficou preso nesse tombo, tendo que sair mais atrás ainda. E na ocasião ele terminou na 8ª posição, o que deu para ele a 8ª posição no grid de largada para Albstadt, que era a etapa seguinte, e lá ele terminou na 2ª colocação. Bom, e por mais que a prova dele tenha sido incrível e ele mostrou que é realmente um fenômeno no mountain bike, infelizmente é muito provável que a gente não tenha a participação do Pidcock nas Olimpíadas de Tóquio. E isso, na verdade, foge do controle dele, porque as vagas vão ser distribuídas da seguinte forma: 30 vagas vão ser distribuídas para os países que estão no top 21 do ranking de nações. Só que esse ranking de nações, ele fechou no dia 3 de março de 2020, ou seja, no ano passado. E somente 3 provas vão contar como pontuação válida para esse ranking. E essas provas são o Campeonato Mundial do ano passado, essa etapa da Copa do Mundo de Albstadt e a etapa de Nove Mesto, que a gente vai ter esse final de semana. E nesse ranking de países, a Grã-Bretanha não está no top 21. E vai ser muito difícil dela conseguir chegar. Mas, além dessas 30 vagas, tem 8 vagas extras que são distribuídas da seguinte forma: uma vaga é distribuída para o país sede do evento, ou seja, o Japão. 3 vagas para os campeões continentais ou para o melhor classificado entre os países que não tem uma vaga ainda nos campeonatos continentais da África, Ásia e América. 2 vagas para os melhores classificados no Campeonato Mundial Elite de 2019, também de países que não têm vaga entre os 21 primeiros. E 2 vagas no Campeonato Mundial Sub-23, também de 2019, nesse mesmo formato. E aí o que acontece é o seguinte: a melhor chance do Pidcock conseguir ir era por conta da vaga de outro atleta britânico que tinha competido no Mundial do Canadá, lá em 2019, e conquistou a 38ª colocação. Só que na frente desse atleta a gente tinha o Uchoa, que é mexicano, e conquistou a 16ª colocação, e o McConnell, que terminou na 24ª. E ambos esses atletas não têm o seu país classificado entre os 21 primeiros. Só que o que acontece é que o Uchoa consegue a vaga dele através do campeonato pan-americano, ou seja, o campeonato continental, porque o Rafael Gagné, que é canadense, o Canadá já tinha uma vaga, então cai para o Uchoa. E essa vaga do Uchoa, ela sobra.
E ela sobrando, ela vai para o 30º colocado, que é o atleta israelense Shlomi Haimi, que já competiu aqui em Araxá, inclusive. E aí sim, o próximo atleta da lista seria o britânico, que terminou na 38ª colocação. Então a melhor chance da Grã-Bretanha é que um desses países entrasse no top 21. Porém, a Eslováquia e a Hungria, que são os últimos países dessa lista, eles também têm atletas na frente desse atleta que terminou em 38º lá no Campeonato Mundial de 2019. Então mesmo eles saindo do top 21, eles têm a vaga garantida. E eu fiz as contas aqui para a Grã-Bretanha entrar no top 21. E eu vou falar para vocês que chega a dar agonia de tão perto que eles ficam da vaga. Nesses últimos 2 eventos que contaram pontos, a Eslováquia com seus 3 atletas somou 138 pontos, enquanto que a Inglaterra somou 500. E desses, 340 foram do Pidcock. E mesmo com o Pidcock vencendo a prova de 9 mesto, que ele vai acumular aí 250 pontos, ele precisa de uma prova extraordinária dos outros 2 atletas da Grã-Bretanha para conseguir a vaga. Porque só com a pontuação dele e mais alguns pontinhos que a Eslováquia venha a fazer, ele ainda deve ficar aí por volta de uns 200 pontos atrás. Bom, pessoal, eu sei que depois dessa demonstração dele aí em Albstadt, vocês também ficaram loucos para ver ele nos Jogos Olímpicos, mas é bem provável que ele não vá participar. Mas a gente vai ficar aqui na torcida com certeza. E logo mais aqui no canal vai ter também o preview da prova de 9 mesto. Então fica ligado, eu acertei o favorito lá pro masculino. Então é um vídeo importante para assistir de novo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa análise bem aprofundada sobre o Thomas Pidcock. E até o próximo vídeo. Tchau!